Hoje, alunos do nono ano, encerrando a parte de língua portuguesa, tá? Do assunto de pronomes, tudo bem? Até então vocês têm dois ou três vídeos já gravados em relação a pronomes em geral, de artigo, comecei com artigo, definido, indefinido e pronomes. Aí hoje vamos encerrar de uma maneira mais simples e curta possível. Coloquei só a parte que interessa mais, né? Para vocês não confundirem um pronome com o outro, identificar quem são eles, a função que eles têm em relação à frase, ok? Então vamos direto no assunto, para não ficar um vídeo muito longo, tá bom? Pronomes indefinidos, tá? Aqueles que se referem à terceira pessoa. Eles têm uma referência à terceira pessoa. Eu, tu, ele, né? Tanto no singular como no plural. Nós, vós, eles. Eles se referem à terceira pessoa ou exprimem a quantidade indeterminada de alguma coisa, tá? Então temos os pronomes indefinidos, variáveis, aqueles que têm singular e plural, ok? Variáveis é quando eles podem, né, alterar do singular para o plural. Algum ou alguns, alguma, algumas. Eu coloquei apenas um termo para não ficar muito registro no quadro. Nenhum, temos nenhuma, nenhuns, nenhumas, ok? Certo, né, que pode variar, certa, certos, certas. Tudo isso aí é pronome indefinido, ok? Porque ele vai depender de uma terceira pessoa, né, para ele poder ter uma função na frase, para que eles possam existir com uma funcionalidade na frase. Muito, ou muita, muitos, muitas, outro, outra, outros, outras, pouco, a mesma coisa, tanto para o masculino, no feminino, singular e plural, né? Pouca, poucos, todo ou todas, vários, tanto quanto, ok? Então aqui, pode ser tanta também, tantos, são pronomes indefinidos na frase. Identifique eles, procure memorizados, tá? Porque ainda tinha uns 2 ou 3 a mais, eu coloquei os mais importantes. E temos os invariáveis, aqueles que não têm um plural. A forma é única, tá bom? Pronome indefinido, alguém, tá bom? Tem que ter uma referência para ele poder existir, né? Por isso que ele é invariável, não vai para o plural e se refere à terceira pessoa também na frase ou numa frase que foi dita antes. Alguém, ninguém, tudo, nada, cada, algo, certo? Esses são os pronomes variáveis e invariáveis. Qual é o emprego deles, que é o que interessa mais a gente, além de vocês memorizarem quais são. Na prova eu não vou pedir quais são os variáveis e os invariáveis, é mais para você identificar uma frase quando aparecer esses pronomes aí, tá bom? Qual é o emprego dos pronomes indefinidos? Aí as pegadinhas que dependem da interpretação da frase. Quando for alguns, ou algum, algumas ou alguma, tá bom? Esse algum aqui, tanto no singular, plural, masculino ou feminino, eles podem apresentar, dependendo da posição dele na frase, né? Eles podem apresentar valor negativo, vindo, né, se eles aparecerem depois do substantivo. Como exemplo, vocês vão entender melhor. E aqui no caso, igual o pronome indefinido, esse algumas, ele vem depois de um substantivo, depois de um nome. Ó, esta obra não tem valor algum. Então é um pronome indefinido. E se a questão pedindo a variação, ele tem valor negativo. Não tem valor algum. Em vez de ser um algum positivo, tá bom? Nesse caso aqui ele é negativo, um valor negativo. Outro exemplo, não tenho interesse algum nisso, tá bom? Esse algum aparece também após o nome, o substantivo. Então tem valor negativo esse algum, nesses casos aqui, de aparecer depois do nome. Já estes mesmos pronomes, algum, algumas, né, qualquer um deles, eles são positivos se eles vierem antes do nome, do substantivo ou do nome da frase a qual esse pronome definido se refere. Sinto que alguma vantagem ela levou. Pode ver que vem antes ó, do nome, tá bom? Alguma vantagem. Então nesse caso aqui é positivo. Enquanto esse aqui era negativo, esse algum aqui, esse pronome definido algum é positivo. E aqui também é positivo. Alguma coisa acontece em meu coração. É uma frase, né, da canção Sampa do Caetano Veloso, tá bom? Alguma coisa, ó. Então, é positiva essa frase com esse pronome? É, assim como esse. Aqueles outros seriam negativos, porque aparecia depois, tá bom? Aí outro caso também importante, que cai em questões. O pronome qualquer, que é indefinido, como a gente sabe, né? Qualquer indefinido, vindo depois do nome, se ele aparecer depois do nome, que é um substantivo, ele tem valor pejorativo. Pelo exemplo, a gente entende logo. Ela se casou com um cara qualquer. Tá vendo? Veio depois, ó, um substantivo cara. Então, nesse caso é pejorativo.
Tá? É até uma visão negativa desse cara aqui. Um homem qualquer, um sujeitinho qualquer. Então esse qualquer tem valor negativo se vier depois o nome. Pronomes relativos, aqueles que se relacionam, né? Alguma coisa que foi dita numa frase anterior. Ó, são os que retomam na oração seguinte, né? Porque geralmente a frase pode ter 2 ou 3 orações, como vocês já viram. Na oração seguinte, esse termo aqui, ele se refere a outro termo já expresso na oração anterior, evitando assim a sua repetição. Pelo exemplo aqui, a gente entende melhor. Recebam bem as garotas. Ponto. Na variação pode ter que tenha 2 frases para você colocá-las em uma só, usando o pronome relativo. Aqui eu tenho 2 orações com ponto, não era necessário fazer isso. Mas eu coloquei para dar um exemplo. Recebam bem as garotas. As garotas são ótimas. Agora, usando o pronome relativo para juntar as 2 orações em uma só. Recebam bem as garotas que são ótimas. Isso é um pronome relativo em relação a que nome? Garotas. Em vez de eu repetir garotas 2 vezes em 2 frases, em 2 orações, eu uso o pronome relativo, juntando as 2. Há uma questão de avaliação a respeito disso, ok? Outro exemplo, é agradável a cidade, ponto. Nasci nessa cidade, ponto. Pronome relativo, evita a repetição da palavra cidade. Você colocando dessa maneira, ó, criando o pronome relativo. É agradável a cidade onde nasci. Então esse onde é um pronome relativo, aqui nome, cidade, tá bom? Deixei de ter 2 orações, criei apenas uma usando o pronome relativo, tá bom? Aí aqui, os outros pronomes que surgem em algumas frases, variáveis, também são pronomes relativos, o qual, os quais, as quais, cujo, cuja, quanto, e temos os invariáveis, que é o que, onde, quando e como, tá? Só para você identificar, caso alguma questão dessa, são pronomes relativos adicionais, né? Resumindo um pouco o que a gente falou. Esse que eu uso para coisas, o quem é para pessoas, e assim por diante. O onde indica lugar, o quando indica tempo, o como é a circunstância, ok? Vocês revejam isso em forma de exemplos, se vocês puderem. Pronomes interrogativos, fechando o pronome, fazendo de maneira sucinta, só vai dizer a função dele. Eles são usados para formular uma pergunta. Ela pode ser uma pergunta direta ou uma pergunta indireta. Ela é direta quando vem uma interrogação e indireta quando não vem, mas que eu demonstra que eu queira saber de alguma coisa. Quais são os pronomes interrogativos que é usado para fazer pergunta, tá bom? Qual, quais, quanto ou quantas, que, quem, ok? São os mais resumidos que eu pude botar. Exemplo, quantos candidatos foram aprovados? Está aqui a interrogação no final da frase, pronome interrogativo. Aqui é uma interrogativa direta, porque eu fiz interrogando, fazer uma pergunta. Já essa outra aqui é uma interrogativa indireta, porque eu também estou querendo saber de algo, mas não estou interrogando, mas eu uso o pronome interrogativo mesmo assim. Ignora-se quantos candidatos foram aprovados. Né? Fica uma questão de dúvida, de querer saber, mas sem precisar interrogar. Se interrogar, é direta. Não interrogando, mas aparecendo o pronome interrogativo, é uma interrogativa indireta. É isso, fechou? Pronomes, boa sorte, reveja os vídeos e até breve.